Vamos de notícia boa? Essa eu adoro, viu? Nós falamos essa semana do caso Rodrigo dos Santos Melo Barnabé, uma criança de 10 anos. Ele está internado desde a última sexta-feira, após inalar ácido muriático por acidente aqui em Aracaju. Finalmente, ele foi transferido para a unidade de terapia intensiva no Hospital de Urgência de Sergipe, Governador João Alves Filho, conhecido como USE. A Selma Souza, ela vai trazer também alguns detalhes para a gente, mas antes eu chamo aqui o Lucas Moura para trazer essa informação para a gente. Me parece que a Selma também esteve debruçada nesse caso ao longo do dia de hoje, né, Lucas? E você vai compilar essas informações para a gente. É com você. Mariana, eu acho que é importante a gente fazer, né, a princípio, uma retrospectiva para a gente entender quando começa toda essa história, mas uma retrospectiva apenas para que o público de casa entenda e tenha a compreensão de como é que se dá todo esse enredo. O garoto, o Rodrigo, de 10 anos, ele chega ao hospital na quinta-feira passada. Hoje nós temos 8 dias, uma semana já. Ele chega ao hospital, segundo a mãe, ele chega andando, conversando, inclusive, teve a oportunidade de conversar com o médico. No momento em que ele chega, ele começa a agravar ainda mais. O caso dele nunca foi simples, mas ele agrava já na unidade hospitalar. Ele agrava na unidade hospitalar. Na sexta-feira, no dia seguinte, o médico já solicita a transferência dele. A gente lembra que o Hospital da Criança é um hospital de pequena e média complexidade, para a unidade que atende a alta complexidade, que seria o Hospital de Urgências de Sergipe, que é o caso específico, ou até mesmo a maternidade Santa Isabel, que poderia dar esse tipo de suporte para crianças, né? Já que até, né, os 12 anos de idade, ou pelo menos, enfim, depende também do porte da pessoa, mas é mais ou menos isso, até os 12 anos de idade se utiliza a UTI infantil. A transferência não acontece. Não acontece por quê? Porque não tinha leito disponível. O Estado, a Central de Regulação foi acionada, mas não tinha leito disponível. Ele seguiu no Hospital da Criança recebendo todos os cuidados necessários, mas não foi transferido. Não foi transferido porque não tinha leito. O médico solicitou, há uma requisição médica, o Hospital da Criança confirma que solicitou a vaga, mas não tinha uma vaga de UTI para atender o caso dele. Fato, a vaga foi negada, por não ter, pela sua inexistência, mas foi negado. Ele, então, segue internado. De acordo com a mãe, isso é o que a mãe diz. Na sexta e no sábado ele teria condições, sim, de ser transferido. No domingo já não tinha mais. Ele agrava tanto que não tinha condições de ser transferido. Ele segue no hospital na segunda-feira. Nós trouxemos esse caso aqui na segunda de forma ampla no Cidade Alerta Sergipe, ainda sem condições de transferência. Terça-feira, quarta-feira, de ontem para hoje, ele apresentou um pequeno sinal de melhora. Melhorou um pouco e por conta dessa melhora e dessa estabilização do seu quadro, e aí eu digo bem aqui para que todos possam entender, um quadro estável não necessariamente é um quadro bom. O quadro ele pode ser extremamente grave, mas pode ser estável. O que quer dizer que é estável? Que nem melhora e que nem piora. Esse é o significado de estável. Então o quadro dele continua sendo estável, no sentido de que não há muita variação clínica, mas por algum motivo, talvez por algum tipo de circunstância, até de estrutura, isso não foi divulgado na prática de fato por quê? Mas os médicos, eles chegaram à conclusão de que nesse momento há uma segurança clínica muito maior para poder realizar a transferência do Rodrigo. Eles autorizam a transferência do Rodrigo, a vaga aparece, e não sei se exatamente nessa ordem, né? Se foi a transferência foi autorizada e a vaga apareceu, ou se a vaga apareceu e a transferência foi autorizada, que pode ter uma diferença grande. Mas o fato é que as duas coisas aconteceram. A vaga aparece e a transferência é autorizada. E aí nós temos dois fatores. Um corpo médico que dizia que o Rodrigo não poderia ser transferido e que agora diz que pode. Então esse foi o primeiro fator que contribuiu para que ele fosse transferido. E o segundo fator, que talvez é o mais importante, porque por mais que ele tivesse condições de transferência e não tivesse vaga, ele não poderia ser transferido, o mais importante é que a vaga passou a existir. Houve provavelmente uma alta, algo dessa natureza, dentro da UTI infantil do USE, a vaga surgiu e aí sim, finalmente, ele foi transferido. Essa é uma notícia comemorada por todos, não que o Rodrigo não estivesse sendo assistido, isso nunca foi dito, mas é bem verdade e todos sabem que se o caso dele é considerado grave, e alguns dizem inclusive que é um caso muito grave,
E se nós temos, para os casos graves e muito graves e de alta complexidade, uma unidade especializada nisso, que é o USE, ele receberá o melhor tratamento lá, no USE, e não na unidade que é para média, pequena e baixa complexidade. Isso é até óbvio de se entender. Então, em tese, realmente, dado o seu quadro, no USE ele terá um atendimento melhor do que no Hospital da Criança, ainda que o Hospital da Criança nunca tenha o tratado mal ou deixado de assisti-lo, é bom que se frise. Dentro desse contexto, dentro desse assunto, ao meio-dia de hoje, ainda havia uma expectativa para a sua transferência. A transferência foi confirmada que aconteceria por volta de meio-dia. Houve a confirmação, portanto, dessa transferência que iria acontecer e havia a expectativa de saber quando aconteceria. Diziam que poderia ser até hoje. Isso é o que diziam meio-dia e de fato se confirmou. Hoje, no final do dia, a transferência foi realizada. Eu tive o prazer de conversar com a família, perguntar sobre a situação. A família disse que realmente confirmou que o Rodrigo já está no Hospital de Urgências do Estado de Sergipe, governador João Alves Filho. A transferência aconteceu e a gente continua acompanhando esse caso naturalmente. Mas aí, como eu disse, ao meio-dia essa discussão estava sendo travada, né, a esse aspecto, e a repórter Selma Souza teve a oportunidade de conversar com o assessor de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde, o diretor de comunicação, Ed Carlos Queiroz. E vamos acompanhar o que ao meio-dia o Ed Carlos disse à nossa querida repórter colega Selma Souza. Vamos acompanhar. Vamos trazer essa atualização, então, para o público de casa, porque é um assunto muito delicado. Muita gente tem criança, a gente sabe que precisa ser um cuidado redobrado. Qual o quadro do garoto nesse momento? A notícia que a gente tem em relação ao Rodrigo é uma notícia muito positiva, né, de melhora do quadro do Rodrigo. Então, ele já possui condições clínicas. A gente utiliza um termo técnico como já possui teto para transferência. A informação que nós temos agora da Central de Regulação de Leitos é que ainda no dia de hoje ele deve ser transferido para o Hospital de Urgência de Sergipe para um UTIP, né? Então é importante, ele vai para um leito de UTI pediátrico ainda no dia de hoje. Informação muito boa, muito positiva, que é a melhora do quadro clínico do Rodrigo. Então a gente tem essa notícia boa para passar para você e também para os telespectadores, vocês que da TV Atalé que acompanharam esse caso desde o início, né? Importante a gente esclarecer, né, de Carlos, porque o garoto ele não tinha condições clínicas para ser transferido de imediato. Exatamente, né? Ele não tinha, nós tínhamos dois fatores, né? Primeiramente, ele não tinha condições clínicas e realmente nós não tínhamos, naquele momento, naquele dia em que ele deu entrada, leitos de UTIs disponíveis em nossa rede. Então, devido à sazonalidade que a gente está passando, nós ampliamos diversos leitos de UTIs, inclusive entregamos 21 leitos qualificados recentemente na pediatria de alta complexidade do USE. E no segundo momento, realmente, o paciente ele não havia condições clínicas, não havia teto para a transferência lá para a pediatria do USE, mas devido a essa melhora clínica, essa estabilização dos sinais vitais, ele já possui teto para a transferência e a informação que nós recebemos agora em primeira mão, a gente traz para você, é que esse paciente ele deve ser transferido, o Rodrigo, para a pediatria do USE ainda no dia de hoje. Como eu disse, esse depoimento da de Carlos, a repórter Selma Souza, foi dado ainda ao meio-dia e ele fala da expectativa, né, da confirmação da transferência, que se confirmou. Isso é muito bom e eu acho que o Ed Carlos ele foi preciso em suas palavras, né, Maria? No mesmo retrospecto que eu fiz aqui, ele traz em suas palavras e ele mesmo diz que em primeiro momento houve a ausência da vaga e no segundo momento esse desequilíbrio, essa instabilidade clínica do quadro do Rodrigo, que obrigou o hospital a não autorizar mais a sua transferência, e aí há um pequeno sinal de melhora dele, que faz os médicos voltarem atrás e dizer, agora ele já tem o teto, né, essa expressão que a de Carlos usa, já tem teto para transferência, é a expressão utilizada dentro desse ambiente da saúde. Que bom, o Rodrigo foi transferido, e a nossa expectativa, Mariana, agora, já que a transferência aconteceu, a nossa expectativa agora é pela melhora de fato dele, que o quadro dele ele siga um quadro em evolução e que dentro em breve ele possa ter alta. É isso que a gente espera, né, Mariana?
Ai, muito obrigada, Lucas, pelos esclarecimentos. Eu estou muito aliviada nesse momento de saber que Rodrigo foi transferido. Agradeço pelas informações. A gente continua com boas notícias no programa de hoje, viu?